Glória a Deus. Você está sentindo Jesus aí? Oh, que coisa boa, irmãos. É poder estar nessa noite juntamente com os irmãos. Para nós é um privilégio. Trago um abraço da nossa Igreja Evangélica de Jesus no Rio de Janeiro. A família pastoral, nosso pastor João Coutinho, irmã Luísa, as meninas, Clarinha, Dudinha. Vocês estão bem, já conhecem. De forma carinhosa. Obrigado, pastor Armando, Deus, sua família. Obrigado por poder estar aqui nessa noite com os irmãos. A Igreja Evangélica de Jesus, de fato, é uma igreja que a gente ama. E eu falo isso com muita alegria no coração. Essa semana a gente estará aqui nas Redondezas, conhecendo algumas igrejas que a gente não conhecia ainda. Vamos conhecer. Ficamos até ontem lá em Sete Lagoas ministrando, desde sexta. E de hoje para frente estamos aqui na Redondeza. Lagoa 1, Lagoa 2, alguma coisa assim, né? Tá aqui, gente, ó. Eu não posso deixar de falar também. Tá aqui nossos amigos. O Jodson, eu sempre erro o nome dela. E eu falo a Stephanie. Aqui, a Stephanie. E outra coisa, na barriguinha da Stephanie está a Helena. Pastor, esse menino canta, hein? É o Jordson. Abençoado. Gente, uma coisa muito séria. Eu conheci o Jordson através de um aplicativo que a gente trabalha. E eu vi ele cantando lá, até num projeto de um amigo nosso, em comum. E eu gostei muito. Eu falei, rapaz, esse menino é diferente. E aí, conversando, eu falei, você é de onde? Ele falou, sou de Mocambeiro. Eu falei, temos igrejas por aí, Pedro Leopoldo e tal. Ele perguntou, você é daquela igreja de Jesus lá de Nova Iguaçu que os irmãos aqui vão? Eu vi os irmãos de ônibus, ia tudo para lá. Lembra disso antes da pandemia, né, gente? E aí eu falei, sim. E ele congrega lá na igreja do pastor Marcelo, que é a IEJ Lagoa 1, é isso? Acertei? Lagoa 2. Que legal, gente. Olha, mundo pequeno, né? E para além de ser o guia aí dessa semana, está nos hospedando de forma carinhosa lá na casa deles. É de fato a primeira vez que nós nos vemos pessoalmente. E assim, já tem um carinho por eles, né? A gente, pelo telefone, pelos projetos, a gente vem sempre conversando. Mas hoje fiquei feliz porque nós tivemos essa condição, essa oportunidade. Deus nos deu esse privilégio de poder estar conhecendo pessoalmente Jorge, sua família dele, sua mamãe, seu papai, seu irmão. São pessoas da melhor qualidade e muito bom. Estamos felizes por isso. Que Deus abençoe, meus amigos. Minha esposa Aline, minha companheira, minha amiga de todos os dias. Você pode abrir sua Bíblia? Ô, irmão, você estava aí, ó, varão. Estava lá ontem, como é que é o nome de lá onde estávamos? Prudente de Moraes. Não é isso, pastor Rômulo? Mano, dessa vez tô dando umas voltinhas aí, pastor. Que isso, hein? Coisa boa, gente. Deus abençoe vocês. O louvor, Deus abençoe, gente. Vocês estão de parabéns. Jesus continue abençoando a vida de vocês. Lucas capítulo 24, verso 28. Eu fiquei hoje pedindo ao Senhor uma palavra para esse culto, irmãos. Orando, falando com Deus. E o Espírito Santo, ele ministrou esse texto no meu coração. Quero compartilhar com a igreja nesta noite. Lucas capítulo 24, verso 28. Os irmãos que acharam, digam amém. O texto diz assim: e chegaram à aldeia para onde iam. Ele fez como que se ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. Já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu o quê? Estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e deu. Abriram-se-lhe os olhos e conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora
levantando-se, voltaram para Jerusalém. Acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. Podeis assentar, irmãos. Quando nós paramos para meditarmos nos evangelhos, principalmente os evangelistas que vão relatar de uma forma pertinente, profunda, a jornada de Jesus enquanto ele esteve habitando nessa terra, Jesus, ele sempre caminhando, ensinando e pregando, mais ensinando do que pregando, ele sempre viveu rodeado por muita gente, envolvido com muitas pessoas. E a gente sabe disso, que havia essa classe de gente que andava atrás de Jesus, até porque ele já se encontrava muito famoso publicamente, por conta dos seus feitos, por conta dos seus milagres, das manifestações de poder que se dava por intermédio dele. Então por isso Jesus vai viver de fato rodeado por muita gente. Gente de qualquer tipo, comportamentos diferentes uns dos outros, e com a proposta também em sua caminhada diferente uma das outras. Algumas pessoas andavam atrás de Jesus por causa dos seus milagres, simplesmente por causa dos milagres. Alguns andavam atrás de Jesus para acusá-lo, dizer que ele era usado por espíritos malignos, enfim. Mas a gente também não pode generalizar, porque se generalizasse pecaria, porque bem sabemos pelas escrituras sagradas que também existiu uma classe de gente que ouviu e foi tocado pela mensagem, e tiveram de fato a sua vida transformada por Cristo. Mas eu não queria dar ênfase nesta noite nessa multidão que caminhava com Jesus. Eu queria falar um pouco nessa noite com os irmãos a respeito de um povo, ou de 12 homens, a respeito de 12 homens que foram escolhidos por Cristo para segui-lo nessa jornada. Jesus vai quebrar uma lógica, porque de fato quem escolhia o seu mestre eram os alunos, mas Jesus ele quebra esse contexto quando na verdade ele escolhe os seus alunos. E a gente percebe uma coisa interessante acontecendo aqui, gente, é que Jesus vai caminhando com esses discípulos e de fato preparando a eles para uma jornada. Porque você sabe muito bem que a missão do Cristo na terra qual era? João deixou registrado isso, 3,16, morrer. Essa era a missão de Jesus. Mas você me pergunta, mas Jesus também pregou? Sim. Enquanto não era chegado o seu momento, a sua hora, Jesus aproveitou a oportunidade para ensinar, para pregar. Ele até curou enfermos, expulsou demônios de pessoas oprimidas, é fato. Ele também proveu peixes e pães quando houve a necessidade de uma multidão de fome. Mas Jesus está levantando esses 12 homens para dar seguimento a esse evangelho. Embora tendo feito tudo isso, ele vem para morrer, morte de cruz mesmo, ter os cravos nas mãos, cravos nos pés, usar uma coroa de espinho que ele não merecia usar, mas ele usou, ser transpassado, pendurado no madeiro, mas antes disso enfrentar uma via dolorosa, receber socos, cuspidas, ser traído por um discípulo e negado por um outro que ele tanto considerava ser um discípulo amigo. Essa é a missão de Jesus. Só que depois que Jesus vai ao terceiro dia ressuscitar e dando as orientações finais ao seu colégio apostólico, a gente entende pela Bíblia que Jesus
deveria voltar para o seu lugar de direito. E o profeta messiânico Isaías disse bem isso, né? Que lá ele está. Aonde? À destra do Pai. Mas a pregação tinha que continuar, gente. Até porque, como falamos ontem, né? Jesus, o próprio Cristo, né? Ele deixa uma missão para a igreja. Qual? Ide, pregai por todo mundo o evangelho a toda criatura. Não seria Jesus, humanamente falando, que daria continuidade a essa pregação. Ele está preparando quem? Os discípulos. Só tem um porém. Havia algumas coisas que Jesus falava que esses homens não compreendiam. Eles não entendiam. E é verdade que muitas das coisas que Jesus citava, o próprio Espírito de Deus não dava a eles, não concedia a eles o esclarecimento daquilo que estava sendo dito. Mas Jesus está preparando esses homens para dar seguimento a esse evangelho. Bom, ele vai ensinando. No capítulo 14 de João, ele está uma noite antes da sua morte, e ele já começa de fato a conversar com eles. Só que dentro dessa conversa é interessante, porque quem está prestes a morrer é Jesus. E Jesus, que está prestes a perder sua vida, está confortando os seus discípulos que ficarão vivos, porque eles ficam angustiados, eles não entendem. Então muita coisa esses discípulos vão passar a entender quando, gente? Depois, na jornada da vida, na sua caminhada, praticando. E isso sem a presença de Jesus de forma humana juntamente com eles. Ele vem falando a respeito do seu sacrifício, da sua morte. É claro que alguns entendiam que Jesus vem com a proposta de trazer um governo terreno, e não era isso. Ele vai para a cruz, ele morre, e aí, numa bela manhã, bem cedinho de domingo, algumas mulheres que seguiam também a Jesus decidem ir ao seu túmulo. E qual é a proposta desta ida? Ungir o seu corpo, embalsamá-lo. Elas se direcionam, Marcos no capítulo 16 vai relatar isso, que elas estão se direcionando ao túmulo. Só que no decorrer da ida, da jornada, olha o que está acontecendo. Elas olham umas para as outras e começam a dizer: espera aí, tem uma pedra na porta do túmulo, e a pedra é tão grande que possivelmente nos impedirá de entrar para ungir o corpo de Jesus. Percebe que Marcos registra que elas estão declarando que a pedra é grande e nelas não há força para remover. Então vamos fazer uma leitura disso aqui. Bom, se elas declaram que a pedra que está na porta do túmulo, ela é complicadíssima de ser removida, dizem alguns historiadores que a pedra era tão pesada, tão grande, que havia ali a necessidade da força de aproximadamente uns 20 homens para removê-la. Então, espera aí, humanamente falando, essas mulheres não queriam remover essa pedra. Só que algo me despertou muita atenção para isso, e é algo que a gente precisa aprender com essas mulheres nesta noite. Por quê? Elas estão dizendo, Jordson, vocês não lembram? Tem uma pedra lá, a pedra é imensa, não há força em nós para removê-la. Só que quando você olha para o texto de Marcos 16, pastor Armando, nós não vemos em nenhum momento essas mulheres desistindo por causa da dificuldade que se apresentou diante delas. Elas até declaram: nós não temos força, a pedra é muito grande, o empecilho é grande,
Aquilo que surge diante da nossa caminhada é extremamente grande e nos impossibilita de chegar ao corpo de Jesus, que elas acreditam que ainda está morto. Elas declaram uma impossibilidade, mas a impossibilidade não as impede de prosseguir. Elas declaram que não há força nelas, mas a falta de força não faz com que elas voltem atrás. Qual é a lógica desse texto, gente? Se nós não temos força, a gente vai buscar recurso em quem tem. A lógica era voltar, chamar os discípulos, buscar ajuda, mas não é isso que elas fazem. O texto diz que elas estão dizendo: tem uma pedra lá, a pedra é grande, mas o fato da pedra ser grande não atrapalha elas de continuar caminhando. É mais ou menos aqui, ó. Meninas, a pedra é grande, a gente não tem força para remover, mas ó, humanamente é impossível remover essa pedra, mas elas, ó, aqui, ó, elas continuam avançando. E a pergunta que não quer calar: qual é a motivação? Qual é a razão, a causa que faz essas mulheres identificar uma dificuldade e declarar que não há força nelas para remover tal pedra e continuar avançando? É que a visão delas nunca esteve na pedra, mas sim em Cristo. Eu já quero aplicar algo e abrir um parêntese para dizer algo para alguém, para a igreja nesta noite. Talvez o que esteja diante dos seus olhos parece ser uma grande impossibilidade para você cumprir o objetivo, porque o que elas têm em mente é um propósito, é um objetivo, é uma missão, mas elas não retrocedem. Por que elas não retrocedem? Porque a mente delas ainda está voltada para Cristo. Maior do que a pedra que nos impossibilita de chegar é o poder de Deus que habita em nós. E aí eu lembro do que Paulo, o apóstolo, declara na segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo de número 12, ele vai falar a respeito da graça. Você lembra disso? Lembra disso? Paulo aproveita a oportunidade que está tendo diante de Deus, no terceiro céu, diante da majestade santa do Todo-Poderoso Deus. Ele está ali e ele aproveita a oportunidade de estar, e ele começa a interceder por si. Ele diz: meu Senhor, ó Pai, eu tenho um espinho aqui na carne, e esse espinho às vezes me impossibilita de caminhar. Esse espinho às vezes me impossibilita até mesmo de pregar, de cantar, de apacentar, de estar na igreja. Talvez ele espera que Deus vai olhar para ele e vai dizer: tudo bem, eu retiro de você esse espinho. Qual é a resposta de Deus que ele recebe? Deus olha para ele e diz: ah, tá bom, Paulo, tem espinho aí, né? Tem dificuldade aí. Então faz o seguinte, tu vai com espinho mesmo, mas não há de te faltar a minha graça. Por quê? Porque a minha graça é poder que se aperfeiçoa em sua fraqueza. Porque quando você pensar em estar fraco, aí que você está forte. A graça, segundo Paulo, na segunda carta à igreja de Corinto, capítulo 12, é para nós poder que se aperfeiçoe em nossas fraquezas. E você já percebeu que a gente só avança de fato por causa desse poder? Você já parou para entender que você está de pé só por causa desse poder? Que não há força em nós o suficiente para nos manter de pé? Oh, maravilhosa graça! A graça que nos alcançou, a graça que, para além de ser favor imerecido, também é para nós poder que se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Elas continuam. Só que o fato de não desistir vai fazer com que essas mulheres recebam a maior e a melhor notícia que alguém poderia receber na vida. Qual? Enquanto elas estão caminhando e declarando: tem uma pedra lá,
a pedra é grande, nós não temos força. Eu gosto da expressão que Mateus usa. Mateus diz que o anjo desce como relâmpago. Faz o que, gente? Remove a pedra e senta em cima e aguarda. Olha que coisa interessante. Enquanto a pedra se apresenta para as mulheres como um empecilho, como um impedimento, expondo diante delas a falta de força, enquanto isso acontece na realidade humana, aquilo que se apresenta como algo poderoso, extremo, dificuldade, empecilho para as mulheres, o anjo já removeu, sentou em cima e está aguardando as meninas chegarem para dar as boas novas. Quando elas chegam perto do túmulo, olha a surpresa de quem não desiste da caminhada, não desiste dos propósitos por causa da dificuldade. Quando elas se aproximam do túmulo, como é que o túmulo está? A pedra já havia sido removida. O anjo olha, e a fala do anjo para as meninas, para as mulheres é a seguinte: ô mulheres, por que vocês estão procurando gente viva no lugar de gente morta? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Entrai e vede o lugar aonde o puseram. Por que, Leandro? Porque a pedra só não é removida para que Jesus pudesse sair. Jesus não dependia de pedra removida ou não para entrar ou sair. Ele é Deus. A pedra é removida para que alguém pudesse entrar, e entrando conferir. É verdade, gente, ele não está aqui, ele ressuscitou. Se você pegar um avião hoje e partir para Israel, e lá no túmulo onde Jesus ficou, o túmulo está lá, mas Jesus está vivo. Ele é maravilha cega. Ele está vivo. E a gente não consegue vê-lo de forma humana aqui, mas quando eu olho para você, eu vejo Cristo vivo. Aleluias. Jesus ressuscitou, gente. Só que o texto que lemos vai falar a respeito de dois discípulos que, ao invés de permanecerem, decidiram fugir, abandonar, ir embora. E o triste aqui é que eles vão embora, e a forma que eles se encontram, de fato, é uma forma triste. Eles estão tristes. E o nosso mestre, poxa, ele mentiu para nós, morreu. A gente crente que ele traria uma libertação terrena para a gente, morreu. Só que o que me chama a atenção é que quando Marcos vai falar a respeito do episódio da ressurreição, olha o que é que ele fala, o anjo fala para as mulheres: ide, dizei a Pedro, aos discípulos e a Pedro, melhor dizendo, ide, dizei aos discípulos e a Pedro. O que, gente? Que ele vai adiante de vós, como havia dito a Galileia. Espera aí. Vou repetir. Ide, dizei aos discípulos e a Pedro. O que? Que ele vai. Quando foi que Jesus disse isso, Jodson? Para eles? Em vida, gente. E como é? Antes de Jesus morrer, Jesus já tinha dado o local, o endereço do encontro pós-ressurreição. Eu não consigo entender por que é que esses dois discípulos vão embora, pastor. Fala para eles que ele vai os encontrar onde? Na Galileia, como ele disse. Como é que alguém que já foi alertado a respeito da ressurreição e do encontro
desiste da jornada. Esses 2 discípulos não deveriam ter saído de Jerusalém, gente. Era para ficar em casa. Mas eles vão embora. Eles partem. Para onde? Caminho de Emaús. Estão indo tristes. O anjo diz: olha, avisa os discípulos que ele vai encontrá-los. E é aqui que eu queria falar com vocês. O anjo diz que Jesus tem um encontro marcado na Galileia com os discípulos. Porém, o que me alegra muito nesse texto é que o mesmo Cristo que tem amor para ir ao encontro dos que ficaram, Ele também tem amor para ir ao encontro dos que foram, abandonaram. Olha, eu não entendi, então vou explicar melhor. Você está aqui. E é notório que Ele está aqui. Mas talvez você também queria muito que algumas pessoas do seu contexto familiar estivessem aqui e não estão. Talvez abandonaram, perdidas estão. Só que o mesmo Cristo que tem amor para vir ao nosso encontro é o mesmo Cristo que tem amor grandioso para ir ao encontro de alguém da sua casa hoje. Você percebe? Ele marcou um encontro. Só que 2 discípulos desistiram. 2 discípulos decidiram ir embora. Só que o mesmo Jesus que vai ao encontro dos discípulos e de Pedro, vai ao encontro dos 2 discípulos que vão embora a caminho de Emaús. E como é que Jesus os encontra? Tristes. Eles estão indo, e o texto diz, Lucas diz que de repente eles se encontram com um homem, como se fosse um peregrino. Jesus aparece para eles, olha para eles e pergunta: por que vocês estão tristes? Por que estáis assim, o vosso semblante tão tristes? Eles começam a relatar o porquê da tristeza. E o texto diz que Jesus começa a pregar a palavra. A triste realidade aqui, irmãos, é que não é o Leandro pregando lá, é o próprio Jesus. E ainda assim, cego eles estavam. Eles estão ouvindo o próprio Cristo falar, ensinar, pregar, e o coração fechado. Eles não conseguem entender que aquele ali é o Mestre que ressuscitou. Escute, é possível a gente ainda estar num ambiente como esse que Jesus está e está falando, e ainda assim cegos. É possível estar no mesmo ambiente que Jesus está e ainda assim surdos, coração fechados. É possível. Jesus está pregando para eles. E sabe o que é mais estranho de tudo isso? É que lá na frente, quando Jesus se revela, eles declaram o quê? Não ardia em nós o nosso coração quando ele falava a palavra? E aí eu entendo uma coisa por esse texto: não adianta o coração arder se não houver arrependimento na caminhada. Ardeu o pregador, mas se eu não estiver aberto para ser moldado por essa palavra,
o coração apenas arde. Jesus não quer fazer com que o seu coração arda diante da sua mensagem. Ele quer transformar a nossa vida. Aí Lucas diz que agora Jesus está conversando com eles, pregando para eles, e aí ele vai fazer como se quem vai para mais adiante. E era um costume dos judeus não andar tão tarde da noite, por causa dos salteadores, dos perigos da madrugada. Aí eles olham para Jesus e dizem: não vai não, fica conosco, não vai embora, já é tarde. Aí Jesus fica. Estão diante de uma mesa, sentam. Jesus toma o lugar do anfitrião, pega o pão, e eles, ainda cegos, ainda coração fechado, ele pega o pão. Uma atitude simples. Ergue o pão para o céu. Algo que acostumava sempre a fazer. Os judeus tinham o hábito de todas as vezes que eles iam partir o pão, eles olhavam para baixo. Jesus veio na contramão, porque todas as vezes que o Cristo partiu o pão, ele não olhava para baixo, ele olhava para cima, para agradecer e reconhecer da onde veio a provisão do pão. Então era comum Jesus fazer isso. Quando Jesus pega o pão, olha para o céu e parte, as escamas caíram, a cegueira foi embora. Eles olham e dizem: eu conheço esse jeito de partir o pão. Só tem uma pessoa que a gente conhece que parte o pão desse jeito. É o nosso Cristo. Quando Jesus percebe que a cegueira deles cai por terra e que eles o identificam por causa do partir do pão, o que é que Jesus faz? Jesus desaparece. Por quê? Porque o ato de se revelar e se manifestar a eles, o Cristo faz, mas a decisão de refazer o caminho é nossa. Ele vai ficar até a decisão, mas a decisão é de quem? É nossa. O arrependimento precisa vir da gente. Ele está ali, ele já pregou, ele já falou, eles não ouviram. Ele está pregando durante o caminho e eles não entendem. Agora ele para, não, peraí, vamos ver se dessa vez eles vão saber que sou eu. Quando ele parte o pão, ele, opa, é o nosso mestre, está vivo, é o nosso mestre. Ele desaparece. Aí eles olham um para o outro e começam: peraí, rapaz, bem que, depois disso, né? Bem que você sentiu, rapaz, homem, tu sentiu? Ardia o nosso coração quando ele anunciava a respeito das palavras. Aí ele ressuscitou. Aí o texto diz que eles fazem o quê? Eles voltam para Jerusalém. Refaz o caminho de volta, retornam para o lugar de onde nunca deveriam ter se retirado. A decisão de refazer é nossa. Jesus está aqui e ele está falando, ele parte o pão, ele se apresenta, ele cuida, ele vai ao encontro, mas decidir voltar é a nossa decisão. Decidir viver como ele quer que a gente viva, a decisão é nossa. Decidir andar como ele quer que a gente ande, isso é uma decisão nossa. Uma coisa eu sei: depois que eu decidi andar, viver, caminhar como Cristo quer que a gente caminhe, a minha vida nunca mais foi a mesma. Aleluia. Eles voltam. E como é que eles voltam? Eles voltam acelerado.
possivelmente correndo com pressa. Por quê? Porque eles estão acreditando que são os primeiros a receber essa notícia, e eles querem voltar para Jerusalém para contar para os outros: olha, ele ressuscitou. Só que quem permaneceu já sabia, porque aquilo que é novidade para quem desiste já não é mais novo para quem permaneceu. Quando eles voltam, eles dizem: oh, a gente viu ele ressuscitou, era verdade mesmo, ele está vivo, ele apareceu para nós. E como de costume, ele partiu o pão daquele jeito. Aí os discípulos que permaneceram: ué, só agora que vocês sabem? E vou dizer mais para vocês. Lembra, eles conjecturando a conversa deles, vou dizer mais para vocês. Lembra do Pedro que estava deprimido porque negou? Já até apareceu para ele. Eles voltam acreditando que estavam levando uma notícia, uma novidade. E quando eles chegam em Jerusalém, eles percebem: a gente que estava atrasado, ele já passou por aqui. Tem horas que é necessário refazer o caminho de volta, gente. Refazer o caminho da oração, refazer o caminho do jejum, refazer o caminho da palavra. Refazer. De vez em quando a gente precisa parar e falar: Senhor, deixa eu voltar aqui, porque... reconhecer. A gente não pode ficar muito solto, né? Senão a gente vai deixando algumas coisas que são princípios e prioridades na nossa vida cristã. Às vezes a gente não tem nem vontade de orar, mas a gente precisa orar. Às vezes a gente não tem vontade de meditar nas Escrituras Sagradas, mas a gente precisa. E talvez, em alguns momentos, seja difícil até de falar, mas a gente precisa se esforçar um pouco mais. Às vezes na vida é necessário fazer um esforço excessivo para viver o que Deus quer e como Deus quer. Um esforço para além. A gente vive um tempo da correria, da agitação, principalmente a gente lá no Rio de Janeiro, né? Agitado demais. E se a gente não pôr o pé no chão, passa o dia e você já fez tantas coisas, menos dedicar algum momento para Deus. Um dia alguém falou para mim assim: mas eu não tenho tempo não, porque eu trabalho, porque eu faço, porque eu isso, porque aquilo. Mas quem é que te deu o emprego? Quem é que te dá a força para levantar todos os dias? Quem é que mantém a porta aberta? Quem é que dá a saúde? Se Ele não merece a nossa dedicação em um momento da vida, quem é que merece? Vamos orar, irmãos? Com a permissão do pastor Manso, se você puder ficar de pé, vamos orar juntos. Por mais difícil que seja a caminhada, não se retire de Jerusalém. Não perca o lugar do encontro. Sabe por quê, irmãos?
Ele prometeu nos encontrar. E que Ele nos encontre, que Ele nos ache firmes. Que Ele nos encontre posicionados. Porque os dias são maus. Mas a promessa dele é muito maior do que os maus dias que nos apresentam. E eu sei que todos nós passamos por momentos difíceis. Mas entenda que o Senhor Jesus, Ele é a tua força. Aqui a gente chora, mas lá não vamos chorar. Aqui a gente sofre, lá nós não vamos sofrer. Eu ainda aguardo o céu. Eu ainda aguardo o Cordeiro vindo às nuvens para buscar uma igreja santa. Eu não sei se o nosso dia, o dia do Senhor, será para nós no coletivo, ou pode ser no seu individual, mas que Ele nos ache pronto. Perde o lugar do encontro, não. Esses homens foram embora, mas eles tinham um encontro marcado. Duvidaram, não acreditaram e partiram. Mas o Senhor ainda assim teve misericórdia, bondade e graça. Foi atrás deles, se revelou a eles, para que eles pudessem voltar. Feche teus olhos. Eis a tua igreja, Senhor. O Senhor, melhor do que nós mesmos nos conhecemos. O Senhor nos conhece muito melhor. O Senhor sabe as grandes dificuldades que nós muitas das vezes enfrentamos para permanecer de pé. Pai, eu não estou todos os dias aqui com meus irmãos. Eu não tenho noção da luta e das dificuldades que eles enfrentam. Mas diferente de mim, que não posso estar todos os dias junto aqui com eles, a tua palavra diz que o Senhor todos os dias estaria conosco. Cuida do seu povo. Ajude-nos nas nossas fraquezas. Pai, nos dê um coração contrito, quebrantado e arrependido. Que independente das dificuldades, nós possamos permanecer firmados, alicerçados na rocha inabalável que é Cristo. Seja com cada um da sua igreja. Fortaleça os meus irmãos. Ajude o Senhor. Seja com teu servo, pastor Armando, sua família. Continue fortalecendo a vida dos seus servos, ó Pai. Muito obrigado por tua presença. Nos ajude a permanecer na tua vontade, porque a tua palavra diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Seja conosco, meu Pai. No nome de Jesus oramos. Amém e amém. Receba estas palavras nesta noite, irmãos. Permaneça em Jerusalém. Não saia do local do encontro. Ele está vindo nos encontrar. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor.